Estamos de volta com Tudo Junto e Misturado e hoje agora nós vamos falar sobre um tema muito importante e que traz um alerta para toda a sociedade sobre dengue e também outras doenças que esse mosquitinho tão pequenininho, mas tão agressivo, que tem causado aí muita coisa, não só aqui no nosso estado, mas em todo o Brasil. Realmente é um alerta que tem causado e a gente vai trazer esse assunto aqui hoje. Eu tenho a alegria de receber aqui no Tudo Junto e Misturado o Dr. Wesley Medeiros, ele que é médico diretor do Apvida, do Hospital América e também da rede Apvida. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Prazer recebê-lo. Muito obrigado, prazer revê-la, né? Agora num formato diferente, né? Parabenizar, tá lindo o formato, o estúdio, né? Aqui nesse podcast. Estamos aí disponíveis para esclarecer dúvidas de assunto tão importante, né, que nós estamos vivendo aí no nosso país. Já vivemos outras vezes e agora esse ano de novo, né, com esse impacto grande que é a questão da dengue. E de forma tão agressiva, né, doutor? Sim, cada vez parece que vem pior, né? Mas essa sazonalidade, essa questão da mudança do comportamento, tanto do mosquito quanto do vírus, isso é comum na natureza, né? Doutor, aí nós temos que nos precaver. Sim, qual é o papel, então, do mosquito Aedes aegypti, né, na transmissão de doenças como a dengue, porque não é somente a dengue também que transmite, né? Também tem outros, a zika, a chikungunya. Sim, qual que é o papel desse mosquito? O mosquito é o transmissor, né? O vírus, ele fica no mosquito, ele tem uma facilidade de se replicar no mosquito e nisso o vetor, que é o mosquito, pica as pessoas. Ele quer sangue, né? Então o vírus faz uma multiplicação no mosquito e ele, por buscar picar as pessoas por causa do sangue, é o alimento dele, transmite as doenças. As doenças mais comuns são a dengue, principal, né? Que a gente vê aí os números alarmantes, mas tem a chikungunya e a zika e a febre amarela. A febre amarela hoje ele quase não está transmitindo, porque ele não está circulando, o vírus da febre amarela não está circulando através do Aedes, né? Geralmente hoje é um outro tipo, uma outra espécie, que é mais silvestre, não é urbano. Doutor, a gente tem visto, como o senhor citou aqui, casos alarmantes e o crescimento muito grande, né, em todo o Brasil, em algumas cidades, alguns estados, tem entrado até em sinais realmente de alerta, de emergência com relação a essa transmissão. A gente tem visto notícias também que hospitais estão lotados, né, de pessoas cada vez mais sendo acaba sendo picadas, tendo aí essa transmissão do mosquitinho. Os sintomas, doutor, ainda que é muito conhecido, né, por todo mundo, as pessoas costumam falar, você sentiu uma dor de cabeça, o corpo tá ruim, às vezes tem uma diarreia, os sintomas são os mesmos, ou cada ano acaba entrando alguma coisa diferente, a gente precisa ficar um pouco mais alerta com relação a esses sintomas? Tem alguma, como eu falei, essa sazonalidade, o vírus se comporta diferente em algumas vezes, né, em algumas dessas epidemias. E aí alguns sintomas são mais exacerbados. Mas, no geral, os sintomas da dengue seria o quê? Dor no corpo, mal-estar, febre, né? Essa febre às vezes pode ser alta, né? Enjoo, né? Uma digestão um pouco mais devagar, mais lenta, né? Aquela sensação de empachamento, certo? E esses são os principais sintomas. Manchas pelo corpo, coceira. E as outras duas, elas têm esses sintomas, só que mais característico na chikungunya, por exemplo, são as dores articulares, né? O período também, né? Chikungunya, a gente vê relatos de paciente, passou 15 dias, um mês depois, 3 meses depois, eu ainda estou com dor nas articulações, que é o fator mais crucial na chikungunya, né, que é o que mais se destaca. A zika das três é a mais moderada. Ela se destaca muito pelas manchas na pele e pelos pruridos, né, que é a coceira. Então a zika seria a mais branda, a dengue a mais grave, né, porque pode gerar alguns distúrbios metabólicos, né, a desidratação, a questão da coagulação, as plaquetas baixam muito e pode causar a parte hemorrágica, né, pode ter sangramento. Então é uma doença mais complicada. E a chikungunya fica ali no meio, né, incomoda por causa da dor, a dor é um pouco mais intensa, tem febre, mas a febre é um pouco mais baixa, como na zika também, às vezes a zika nem febre tem, as febres são mais baixas. Então seria nessa escala dessas três doenças, a dengue
com mais gravidade, chikungunya intermediário, incomoda muito por causa da dor, mas é benigna do ponto de vista de gravidade, né? E a zika com menos sintomas. Como o senhor citou aí as manchinhas e a coceira, ouve-se muito, e aí eu pergunto se é verdade ou mito, se nesse período em que aparecem as manchinhas vermelhas, avermelhadas no corpo e começa a coçar, é porque está na fase final da dengue. Realmente é isso ou não? Depende do organismo, cada caso é um caso isolado. Depende, mas sim, pode acontecer sim, sendo mais no final, pode. Os sintomas, eu, por exemplo, vou te contar um caso pessoal. Eu peguei dengue só uma vez na vida, passei por várias epidemias. Eu nunca peguei, graças a Deus. Por exemplo, quando eu fazia faculdade lá em Campo Grande, nós estávamos lá numa epidemia que foi os 3 lugares, foi Rio de Janeiro, Campo Grande e Goiás, né? Eu vim passar as férias em Goiás, passei as férias nesse período agora, estava explodindo de casa aqui, fui para Campo Grande, explodindo de casa, não peguei. E passei por outra época que foi igual, semelhante a essa, não peguei. E teve um ano que eu peguei, né? E eu tive os sintomas por dia, foram 7 dias. Um dia eu tive mal-estar, um dia eu tive febre, um dia eu tive enjoo, outro dia eu tive as manchinhas pelo corpo, e as minhas, no caso, foram mais no final. Então isso é variável. Tem pessoas que os sintomas aparecem tudo de uma vez, em 3, 4 dias, né, se destacam esses sintomas. Como eu te disse, na chikungunya vai um pouco mais adiante, né, mas isso é relativo, né? Algumas pessoas são mais exacerbados alguns sintomas, mas podem aparecer todos esses, né? Doutor, para adulto é mais fácil identificar porque o adulto consegue transmitir aquilo que ele está sentindo dentro dos sintomas. Eu estou com uma dor de cabeça, meu corpo está ruim, estou com dor nas articulações. Mas como que os pais conseguem perceber esses sintomas nas crianças? A criança é uma caixinha de surpresa, né? Porque, como você muito bem disse, nós temos a dificuldade, ela não sabe se expressar. Pai, estou com dor ou um sintoma muito comum. Algumas maiores até, né, conseguem, né, transmitir. Eu estou sentindo, mas as menorzinhas... Não. Né? Nós lá no Hospital América, lá na Apvida, nós notamos um aumento de casos, né, e principalmente em crianças pequenas. Tem alguns casos em crianças pequenas. Essas crianças, o que nós temos que observar? O seguinte, criança... A gente tem uma rotina, a gente sabe até intuitivamente da natureza. Um bebê, o que um bebê faz, né? Dorme, mama, né? Chora de vez em quando, certo? Uma criança de 1 a 2 anos, a gente sabe os padrões, isso é bem estabelecidos do comportamento da criança, né? Tanto alimentar como o dia a dia. Então os pais vão perceber o quê? Uma queda do estado geral, né? Ela vai ficar mais quietinha, vai ficar mais molinha, né? Não vai querer brincar, vai estar com a irritabilidade. Eu sempre falo até para os meus alunos, falo para os nossos médicos lá no Hospital América, lá na Apvida, o seguinte: irritabilidade é um sintoma bastante importante, é muito importante para nós. Por quê? E tem que ter o feeling para descobrir. O que é irritabilidade? Ah, mas meu filho é enjoado, ele é da birra. Assim, não é isso. Irritabilidade, você vê que a criança está irritada, nada para ela tá algo bom. Está incomodando. Você dá água, ela não quer beber, você dá comida, ela não quer beber. Você vê que ela não está conseguindo dormir direito, né? Isso é irritabilidade. Isso mostra, é uma maneira dela expressar. Ah, mas ela é assim mesmo. Não é. O pai, a mãe e o médico, né, o pediatra, ele tem que ter esse feeling aí, saber. Os pais e as mães geralmente sabem, né? A mãe sempre tem aquele ditado, né? Ah, eu conheço meu filho, eu sei como é que é. E realmente é assim. Por isso que nós médicos, na hora de fazermos a entrevista, a anamnese, que é uma etapa muito importante, né, no diagnóstico, que é a anamnese, saber história clínica, saber sinais e sintomas, por exemplo. Irritabilidade. Irritabilidade é um sinal. Irritabilidade você pode ver no seu filho, eu posso ver, qualquer pessoa pode ver, é um sinal, né, que estamos vendo. Sintoma já é diferente. Ah, dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Você vê? Não. A pessoa tem que relatar, a criança não vai relatar. Mas às vezes ela vai passar a mão, vai ficar irritada. Por isso que irritabilidade é um sintoma
importante. Desidratação, você vê que a criança está desidratada, ela dá sinais quando ela está desidratada. Que na dengue, um importante fator da dengue é a hidratação. Por isso a gente fala, bebe de 2 a 3 litros de água, né, 4 litros de água para restabelecer, porque é importante no processo patológico da doença e metabólico nosso a ingestão de líquidos. Então a criança desidratada, o que você vai ver? Quando ela está muito desidratada, ela vai chorar, vai estar irritada e não vai sair uma gota de lágrima. Você vai falar com ela, você vai ver ela falar pouca saliva, né? A gente até brinca, as mães perdeu o brilho no olho, né? Porque não está umidificando. E são órgãos, né? O olho, a boca, são órgãos que a gente vê que tem é umidificado, né? Você tem a saliva, você tem a lágrima, então isso já é um sinal, né? E que qualquer um pode ver. Então esses sinais são importantes na criança, que nós sempre orientamos nossos médicos lá no Hospital América para ficar atentos a esses sinais e orientar os pais e as mães, né? Como aqui nós temos uma audiência boa, estamos aí, vocês que estão nos ouvindo, né? Prestar atenção nisso, que é muito importante. As duas etapas da vida, as pontas, né? Idoso e criança desidrata muito rápido. Muito rápido. Doutor, identifiquei um sinal, identifiquei um sintoma. Qual é o período correto para ir para o pronto-socorro, para buscar ajuda? Criança, a gente orienta que sempre deve, né, ter um cuidado maior. Agora eu te falei, essas duas pontas, idoso e criança, né? Então você vê que a criança deu febre, né? Febre é um sinal, né? A gente está ali, a gente coloca a mão, vê que está quente. Você vê que está um pouco irritada, não está alimentando. É hora de levar para ser avaliado, né? Tem que levar para que nós possamos ter uma avaliação um pouco mais acurada, né? Mais detalhada. Um pouco mais de perto, né, doutor? Isso, algo que perto. Realmente para olhar... Agora, sim, a gente também sempre orienta, por isso que as orientações, a comunicação é muito importante, né? Também não vamos fazer que, deu uma febre, já vou correr no pronto-socorro. Já não quis almoçar hoje, né? Baixou a ingesta, está irritado, já vou levar. Não, né? A gente tem uma gama de medicações que são sintomáticos, né? Porque a grande maioria, doença viral, ela não tem remédio para o vírus, né? Tem a vacina agora, mas não tem remédio. Fala assim, vou tomar uma injeção aqui, vai matar o vírus. Não existe isso. Então, o que nós trabalhamos? Com sintomáticos. E tanto para criança, para adulto, para idosos, nós temos alguns sintomáticos que ajudam. Então, assim, os antitérmicos. Então, é bom sempre a mãe ter em casa um antipirona, um Tilenol, né? Esses remédios são bastante seguros, né? Pode dar para a criança. Fica de olho, oferta mais líquido, faz uma alimentação que ela goste mais, insiste, né? E vai controlando. Que aí o período da doença, ele tem um pouquinho de piora, mas tem um momento que vai melhorar. Então, às vezes, se a mãe tiver esse controle, ela tem a segurança de estar com a criança em casa e não precisar levar no pronto-socorro, né? Porque, infelizmente, também, igual a gente sempre fala, lá nós temos dengue, temos outros inúmeros casos, vários, né, casos respiratórios. Então a gente vai lá, vai com a dengue, pega uma doença respiratória. É muito comum, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também e ter essa noção. Isso a gente resolve com comunicação, com orientação. Doutor, a mudança climática também influencia muito na proliferação desse mosquito e também na transmissão dessas doenças, porque ora tá calor, ora tá chovendo, a gente não sabe muito mais o que vai acontecer com esse clima, né, no nosso país. Uma hora tá... A nossa previsão do tempo muitas vezes, né, deixa a gente meio maluco aí e a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Antes tinha um período que chovia, hoje ultrapassa o período de chuva. Então, essas mudanças climáticas influenciam nessa transmissão e nessa proliferação? Sim. Nós podemos perceber que o vírus ele tem uma incidência maior nos tempos chuvosos, né? Nós estamos aqui nos trópicos, né? Então é calor e umidade, chuva. Então isso é fundamental para a proliferação do vírus. Tanto é que nós, nas questões de cuidados sanitários, nós sempre orientamos, né? Vai ter a água da chuva, vai ter a água das plantas. Tem que tirar que é ali que o mosquito vai se proliferar. Vai colocar o ovo dele, né? E vai explodir aquele ovo ali com milhares de mosquitinho novo. E esse mosquito ele dura aí em torno de 15 a 45 dias, né? O período de vida dele. E nesse período de vida dele pode
infectar e picar 300 pessoas. Né? Então é um vírus bem virulento, aliás, é um mosquito bem custoso. É por isso que ele causa esse transtorno todo, mas a gente sabe que é ligado à questão de clima e questões sanitárias. Então, chover e calor no Brasil sempre vai ter, né? E que bom, né? Que às vezes aí, essa aclimatação aí faz com que a gente tenha boas produção de alimentos e coisa e tal. Mas a gente sabendo que tem, nós temos que nos prever, né? Temos que fazer as medidas profiláticas. São cuidados básicos que nós, população mesmo, a sociedade tem que fazer, né, doutor? Porque a gente precisa cuidar do nosso ambiente e também incentivar que o nosso vizinho cuide do ambiente dele. Porque não adianta a gente cuidar do nosso e o nosso vizinho não cuidar, né? Como o senhor disse, o mosquitinho pode picar 300 pessoas, transmitir para 300 pessoas. De 15 a 45 dias. Então, imagina. Então, são cuidados extremamente básicos que a gente tem que ter dentro do nosso quintal, dentro da nossa casa e observar. Choveu, tem algo ali, uma plantinha que está acumulando água, um objeto que deixou a água parada e está ali, retirar esse objeto, né? Uma conscientização da população para que a gente possa tentar, pelo menos, diminuir essa transmissão desse mosquito e essas doenças. Sim, eu sempre falo que assim, é a união de todos, né? Porque, igual nós acabamos de falar, o clima a gente não tem como controlar, né? Nós temos como amenizar, né? Cuidar da natureza, do meio ambiente, fazer com que essas variações climáticas, né, que está sendo um grande assunto aí no mundo inteiro, né? O presidente da França parece estar aqui hoje, né? Tá lá no meio da Amazônia por causa da questão da variação climática que faz com que tenha variações no mundo inteiro. E isso a gente tem como controlar, mas é menos. Agora o mosquito ele gosta de calor, de chuva, de água, né? E lixo. Né? Mato. Então tudo isso junto faz com que ele prolifere mais. Então lixo, mato. Então assim, as autoridades públicas, né? Elas têm por obrigação cuidar, né, da zeladoria das cidades, né? Cuidar de não deixar cair. Eu fico indignado que às vezes a gente passa, né? Isso em várias cidades, a gente anda muito e a gente percebe o seguinte. Algumas autoridades falam assim, não, mas mês de chuva o mato vai crescer mais mesmo, então deixa crescer um pouco mais, depois a gente faz a limpeza. Oh, Jesus. Né? Então é o contrário, você tem que aproveitar que é o período que mais fica verdinho, tá mais assim, trazer ele bem cuidado, né? Limpar os terrenos, deixar a zeladoria em dia. E nós, dentro da nossa casa, né, porque aí o poder público não tem como entrar e fazer essa limpeza. É claro que tem o pessoal da vigilância sanitária, tem o pessoal, os agentes de saúde, que ajudam, né, que visitam as casas, né? Eles são os agentes endêmicos que fazem a parte deles. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, lembrando, o mosquito gosta de quê? De chuva, de calor e de lixo. E mato, né? Então o que eu faço? Limpo a casa, limpo os quintais, deixo tudo limpinho, que isso eu faço com que eu diminua a chance da proliferação do mosquito, né? E a ciência vai agindo, né? Agora mesmo nós tem uma armadilha, né? Tem um estudo bacana que começou lá em Oxford, acho que em Oxford, patrocinado pela fundação do Bill Gates, que é a questão do mosquito modificado geneticamente. Que esse mosquito, ele vai cruzar, vai proliferar, só que ele vai levar um gene que só tem macho. E o macho não transmite, né? O macho não transmite, sabe lá porque ele não transmite. E outra coisa, se ele for proliferando só macho, não vai conseguir cruzar, você vai diminuir o número da espécie. Então ele age nas duas coisas, a fêmea que transmite mais, né, que transmite o vírus, os vírus, né, tanto da zika quanto da chikungunya quanto da dengue, e esse processo genético faz com que só tenha macho. Aí você ganha em dois campos, né? Então está tendo estudos, alguns lugares estão adquirindo essa tecnologia aí, né? E vamos esperar, tomara que dê um bom resultado. Doutora, a gente tinha falado aqui com relação
até a questão da hidratação, quando já foi identificado. O senhor falou que é um processo importante, um dos mais importantes no tratamento, né, desse vírus é a hidratação, né, uma boa alimentação também é importante. Mas que consequências que esse vírus traz para o organismo do ser humano quando ela é picada, foi transmitida, já foi identificado que realmente ela está com dengue, ela está passando pelo processo, cuidando dentro da sua casa. É importante ter o repouso também, né? Eu sempre ouço muito falar, dengue é importante ter repouso. Mas que consequência que ela traz para o nosso organismo que a gente também precisa ficar atento? A consequência principal, assim, a gente pensa assim, dengue tem esses sintomas, febre, dor no corpo, que é próprio da fisiopatologia da doença, mas lembrar que dengue mata, né? Ela mata em pessoas que têm comorbidades, que as pessoas com comorbidades são mais suscetíveis a qualquer tipo de doença, certo? Pessoas com doenças crônicas. Mas a dengue, ela em si, só por ela em si, a fisiopatologia dela, ela pode matar, causando uma desidratação grave, causando um consumo grande de plaquetas, influindo no metabolismo da questão da coagulação. Então pode ter sangramentos importantes, né? A gente fala, dengue hemorrágica. Às vezes tem só um sangramentozinho no nariz, na gengiva, mas existe pessoas, a gente já atendeu pacientes com sangramentos de grande monta, né? Doença, a pessoa já tinha uma úlcera, uma gastrite, piorou, teve hemorragia digestiva. Então, a dengue, a fisiopatologia dela pode levar a consequência principal é a morte. Então, por isso que nós temos que cuidar, ficar atentos, né? Sempre ter repouso, hidratação. A hidratação é importantíssima, porque a falta de líquido, essa parte metabólica do corpo, né? Equilíbrio hidroeletrolítico, que nós chamamos na medicina, ela é importantíssima, faz todas as funções do organismo. Se você tem um distúrbio hidroeletrolítico, você pode ir a óbito por causa desse distúrbio hidroeletrolítico. Então, a dengue causa consequências graves. Então, por isso é uma doença que a gente tem que ter, né? Então, toda vez ali que você está ali cuidando do seu terreno ali, cuidando da limpeza, fazendo a sua parte, passando o repelente, cuidando de forma bem atenta, você está evitando, pode evitar uma morte com isso, certo? Porque é uma doença fisiopatologicamente falando grave, que ela pode ter consequências graves. Doutor, existem pacientes ou pessoas que a gente precisa ficar atento, como a gente falou sobre as comorbidades, pessoas que têm alguma doença, né, existem um grupo que a gente precisa estar mais atento, crianças ou os idosos, a gente tem que ter um olhar diferente, ou essas doenças, os vírus que vão causar de modo geral para todos, até quem não tem comorbidade. Isso é para todo mundo ou existem esse grupo seleto que a gente precisa ter um sinal de alerta ligado com mais atenção? Sim, a medicina é matemática, né? Mas existe alguns parâmetros que eles se repetem. Igual nós tivemos, né, casos de pessoas sem comorbidades agora, jovem, que faleceu, né? Então pode acontecer por causa da própria. Não é o mais comum, graças a Deus, né? Não é o mais comum. Mas o que mais nos preocupa é a questão da evolução da doença em pessoas com comorbidades. Comorbidades, agora eu te falei. Quais são as principais comorbidades? Hoje, todo mundo sabe, né? A gente estava lembrando do primeiro, acho que foi hipertensão. No primeiro programa que eu vim aqui com você. Agora eu lembrei. Pressão alta e diabetes são as duas principais. Pacientes oncológicos, né, que estão com câncer, também exigem uma preocupação maior, mas as duas assim sempre são eleitas em qualquer associação com outro tipo de doença, é a hipertensão e a diabetes, porque são doenças metabólicas importantes, né, que ela mexe com todo o organismo. Pressão, ela está todo no organismo, né? A fisiopatologia da hipertensão, ela atinge o coração, ela atinge o rim, ela atinge tudo, né? A diabetes, então, nem se fala. É uma doença metabólica horrível, certo? Pessoas com lúpus, né? As doenças reumatológicas. Então, todas essas gamas de doenças crônicas e comorbidades, elas se intensificam com a questão da dengue, né? Porque elas já estão sofrendo uma agressão por causa dessas doenças que são crônicas. Aí vem uma doença aguda, que seja a
a dengue? Faz com que nós tenhamos um sinal de alerta importante. Então, essas pessoas convém sempre que tiverem algum sintoma que possam parecer, né, febre, não estejam bem, né, doenças renais crônicas, né, pessoa que tem insuficiência renal, que faz hemodiálise, essas pessoas têm que ir imediatamente ao pronto-socorro. Doutor, e a vacina? A gente citou rápido a vacina aqui. A vacina tem sido uma evolução, né? A gente traz isso aqui, é muito positivo, mas existem as pessoas dentro desse grupo seleto que estão permitidas, não é para todo mundo ainda. Sim, a questão dessa seleção aí é questão de produção. Né? A gente ainda não tem como produzir para todo mundo, então a gente escolhe esses grupos, né, para que são elegíveis para que recebam primeiro, para que tenham esse benefício. A vacina é eficaz, os estudos mostram, né, que são bons, ela cobre os 4 tipos de vírus, né, que é a dengue, lembrando que são 4 tipos, né, dengue 1, 2, 3 e 4, né, lembrando que ninguém tem dengue 5 vezes na vida, que você desenvolve a imunidade, eles são vírus atenuados, né, a vacina contempla os 4 subtipos, mas você toma a vacina e fica imunizado, os estudos mostram que são bem eficazes e é um recurso maravilhoso, né, que nós vamos ter aí. Logo, logo vai estar em produção em grande escala, todo mundo vai vacinar. E aí, como eu disse, a tecnologia, né, a ciência, os estudos vai nos dando essas oportunidades para a gente extinguir algumas doenças, né? Então, com essas questões da armadilha, né, volto a falar dessa mudança genética do mosquito, desse estudo lá de Oxford, agora com a vacina, então a tendência é que a gente controle, né, e a conscientização das pessoas, né, nos cuidados. Então, juntando tudo isso, com certeza logo nós não vamos estar sofrendo tanto Amém. quanto nós estamos sofrendo agora. Amém. Uma última pergunta aqui, doutor, com relação ao uso de repelente. A gente sabe que protetor solar a gente sempre tem que ficar reaplicando para a gente ter uma eficácia na proteção da nossa pele. O repelente também tem que ser dessa forma? Sim, o repelente é um recurso interessante, né? Ele afasta, né? Eles têm, ou seja, porque o danado do mosquito ele tem cheiros que ele não gosta, tem cheiro que ele gosta, né? Ele tem tipo sanguíneo, uma dúvida, você pergunta, doutor, é verdade que alguns tipos sanguíneos, o O, ele tem mais predileção pelo O, então quem tem O usa mais repelente, toma mais cuidado. Então, sim, o repelente é um recurso muito bom, né? Que afasta principalmente em crianças, né? Sempre lá no nosso hospital, lá no América, lá na Apivida, a gente sempre orienta as mães, as crianças, né? Sempre a passar repelente, que é um recurso bom, né? É um dos métodos que funciona. Muito bom. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Prazer revê-lo. E o senhor também esclarecer tantas coisas pra gente nesse momento que nós estamos vivendo aí de epidemia alarmante para a nossa sociedade, né? Mas é sempre muito bom receber o senhor aqui, ter esses esclarecimentos e com certeza portas estão abertas para o senhor vir mais vezes. Fico muito agradecido, né? Nós, lá do Hospital América, do Hospital Jardim América, do Hospital Promed, toda da rede Apivida do Cora Corarina, que é a nossa rede aqui de apoio para os nossos pacientes. Estamos à disposição de vocês, né? Eu sempre digo que a comunicação, a importância de levar a informação segura para a população é fundamental para a saúde, né? Para a saúde não, para tudo, né? Informações certas, na hora certas, nas doses certas, são importantes para todos, né? Então, muito agradecido, um beijo no coração, bom fim de semana, boa Páscoa, também. Estamos chegando perto na Páscoa, né? Cuidem bem e estamos lá à disposição no Hospital América. Beijo no coração. Obrigada, doutor. E você aí de casa, tem foco de mosquitinho aí, fiquem em alerta, cuide de tudo, viu? Cuide do seu quintal, de todos da sua família e elimina todos os focos para esse mosquito ficar bem longe, né? Todos esses vírus ficar bem longe da sua casa e da sua família, para que você e sua família fiquem totalmente saudáveis, se Deus quiser. E a gente volta no próximo podcast. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Tchau, tchau.